Olá, eu sou a professora Suzana Luz e venho falar com vocês sobre o tema número 8 da nossa apostila, que vai tratar da violência contra jornalistas e a liberdade de imprensa no Brasil, tá bem? Primeiro vamos analisar os textos de apoio. Os textos de apoio são feitos para guiar a nossa produção, não para serem copiados ou parafraseados, né? Tem um pessoal aí que é esperto, tá escrito lá no texto de apoio. 70% da população tem acesso a... Aí eles usam. 30% da população não tem acesso a... E pensa, inclusive, que nós corretores não vamos perceber, né? Olha, a gente percebe, isso aí não pode fazer não, tá? Bom, primeiro texto vem mostrar que a realidade de violência contra jornalistas não ocorre só no Brasil, né? Nós temos aí o exemplo do Equador também, entre outros países, em que há violência e morte de jornalistas. Então, não esqueçam que um recurso argumentativo que vocês podem usar no texto de vocês é o da comparação. Então, podem estabelecer comparação com outros países. Obviamente que vocês não vão mais mencionar, né, esse exemplo que está aqui, porque vocês não podem copiar texto de apoio, como já falei. O outro texto vem mostrar uma violência, né, ocorrida e com morte, tanto em Rondônia quanto em Goiás, em que 2 jornalistas, por serem jornalistas, foram assassinados, tá bem? Isso é um crime que está relacionado aí à morte, à prática da profissão deles. O terceiro texto vem falar sobre Tim Lopes, que aqui no Brasil, acho que foi assim o caso mais escandaloso, né, de morte de jornalistas. Embora eu tenha um trauma infantil, porque uma vez fazendo uma cobertura de uma guerra, um jornalista brasileiro, na verdade um auxiliar, ele foi fuzilado na frente das câmeras, né? E eu fiquei com aquela imagem na minha cabeça que não me sai, fiquei com muito dó da pessoa. E sempre que o tema é morte de jornalista, assim, eu fico bem comovida. Porque a pessoa está ali apenas praticando a profissão dela, né? Como nós vamos ver depois. Depois vem um texto falando sobre o Brasil, né? Ser um dos países mais violentos para a prática do jornalismo. Então ali tem o presidente da ABERT falando a respeito. E mais embaixo vem um banner falando que a violência contra jornalistas é um atentado à própria democracia. E é interessante trabalhar com esse lado aí, né? Bom, eu quero salientar para vocês que a questão do jornalista, ela pode tanto ter a frente pública quanto a frente privada. O que seria a frente pública? O jornalista é aquele que vai intermediar para nós o acesso à informação. O acesso à informação é uma garantia constitucional e que veio encampada pela Lei nº 12.527, Lei de Acesso à Informação. Quero falar sobre alguns aspectos sobre essa lei de acesso à informação. O primeiro aspecto é que é infringir um direito humano não dar acesso a determinadas informações. Ora, se para nós é importante sabermos a alta de juros, alta de dólar, é importante saber quando um presidente vai abdicar, quando vai ter um impeachment, se vai ter um impeachment, por que vai ter um impeachment. Todas essas informações são importantes para tomar um rumo em relação à minha própria vida, fazer as minhas escolhas. Ora, se eu tenho um dinheirinho para comprar uma casa própria e sei que o mercado vai passar por um momento de instabilidade, de repente eu preciso guardar aquele dinheiro mais um pouco. Não é a hora de investir na compra de um imóvel, né? Então todos nós temos que ter esse direito, que aliás é um direito, aí seria o segundo aspecto, da própria cidadania. Por quê? Porque o cidadão, ele com seus impostos, com aquele valor que a gente contribui todo mês, descontado em folha de pagamento, somos nós e mais os empresários que sustentamos toda a máquina pública. Não é verdade? Então, assim, como que eu não vou ter acesso a uma informação que é pública? Eu tenho que saber, sim, quanto que tal deputado ganha. Por que eu não posso saber? Se é do erário, se é do dinheiro público que vai sair o pagamento dele, para o gabinete dele. Olha, eu tenho que saber, sim, quanto foi gasto numa construção. Quanto que é gasto, de repente, de energia ali no nosso tribunal? Por que eu não posso saber como cidadã? Qual que é o segredo disso? Então, a lei de acesso à informação garante
tanto como direito do ser humano, como direito do cidadão para a nossa vida prática, termos acesso à informação. É uma forma de controle social, é um exercício de cidadania, como já falei. Uma forma de controle social, porque quando vem um gestor público e fala temos que cortar gastos, eu tenho que ter acesso ali num site para saber se realmente eu tenho que cortar gastos. Olha, foi gasto tanto para reformar uma escola, eu tenho que ter acesso a essa informação, é verdade. Foi mesmo gasto tudo isso? Por quê? Por que se gasta de repente 1 milhão para construir um ponto de ônibus, né? Então, é isso que a lei de acesso à informação nos garante, tá? Entretanto, o que a gente observa? Uma grande apatia por parte da população, que tem a lei a seu favor, tem muitos sites informando sobre gastos, mas nós não nos interessamos, não vamos ali verificar se realmente aquilo é verdadeiro, se realmente houve aquele gasto ou não, tá bem? Então, não adianta também a gente clamar tanto por, é preciso que haja leis, é preciso que se façam leis, e nós não utilizarmos os benefícios das leis que já existem, tá bem? Por isso, temos que propor uma mudança cultural de acesso, né? De repente, nós temos que ter aí bem claro, quando a gente abre a internet, tem acesso à internet, está escrito lá bem claro, né? Olha, tá aqui, portal de transparência. Veja os gastos públicos da sua cidade por setores, né? Daí tá lá, Cuiabá. É uma proposta interventiva que, para mim, é bem factível, porque basta ser alimentada com as informações às quais nós temos direito. Quem é o responsável por transmitir essas informações para nós? É um jornalista, que vai estar atado, vai estar ligado, vai estar antenado ali àqueles sites ou aqueles documentos que a gente tem que achar em qualquer tribunal de contas que esclareçam para nós quem é que tomou posse em tal emprego, em qual vaga pública, né? Quem é que comanda tal área, tal setor. Isso daí é no que diz respeito à parte pública. No que diz respeito à parte privada, então aí nós temos jornalistas que lutam para desvendar situações de temas assim que perturbam muitas vezes alguns setores. Vamos pensar no seguinte, vamos pensar numa empresa que não quer aparecer como sendo a ganhadora de um processo de licitação muito grande. Porque se aparece o nome da empresa, vai que eu vou ali na junta comercial e tento descobrir o nome dos sócios. Vai que no meio do nome dos sócios está o nome de um deputado, né? Que tem assim desconfiança, que favoreceu aquele contrato, né? Então existem interesses escusos que são muitas vezes muito bem escondidinhos e é tarefa de um jornalista ir ali meter o dedo e falar, espera um pouquinho, né? Esses são geralmente os jornalistas investigativos. Eventualmente, vamos supor que aquele jornalista descobre ali alguma coisa que abale a vida de uma pessoa, ela pode estar com a sua reputação, né, em risco. Esse é o momento em que muitas pessoas tentam comprar o silêncio de jornalistas, né? Falam, olha, se você divulgar isso, eu te mato. Se você divulgar isso, você vai perder seu emprego, você nunca mais vai achar um emprego nessa cidade, né? Se vocês assistirem a filmes aí que retratam a realidade brasileira, vocês vão ver que isso daí acontece muito, não é pouco, não, acontece muito, né? Vamos pensar no caso do Tim Lopes. Tim Lopes estava ali meio disfarçado, rondando algumas favelas, porque havia, olha só que coisa, havia notícias de que menores estavam ali de forma obrigadas, né, a servirem sexualmente aos traficantes, ao tráfico, né, todos os envolvidos. E o Tim Lopes estava rondando ali, estava sentando num bar, subindo o morro, e ele foi denunciado por alguém, foi retido por traficantes e foi assassinado, né? Alguns dizem que a espada, foi transpassado, depois aconteceram coisas piores com ele que eu não quero mencionar aqui. De novo, é o trabalho investigativo de um jornalista que se coloca em risco, né, para fazer as suas investigações, para depois colocar a público aquilo que está acontecendo. Então, seja na esfera pública, seja na esfera privada, é esse jornalista que vai cavucar, que vai buscar essas informações que mais tarde vão compor as notícias em jornais, na televisão, em sites, e até tem premiação para eles.
qual que é o problema nessa temática? É a violência que muitas vezes eles sofrem. Então eu já vi, por exemplo, jornalistas da Rede Globo, por serem da Rede Globo, receberem insultos verbais, tanto de quem é da esquerda quanto de quem é da direita. Então você vai entrevistar a pessoa e fala, da Rede Globo? Não vou falar nenhuma para vocês, né? Mídia comprada, vendida, roubada. É um comício de direita. Rede Globo? Não, porque o discurso de vocês só dão destaque para os partidos de esquerda, vocês estão beneficiados aí por presidente tal, presidenta tal, e todos os jornalistas acabam colocados aí na linha de frente, né? Porque são eles que levam os tapas, os esbarrões, e muitas vezes levam bomba de gás lacrimogêneo da polícia, ou levam porretada de manifestante, e eles que são colocados então nesse front. Tenho aqui alguns exemplos, né? Vou colar no meu papelzinho. Luiz Gustavo da Silva, um blogueiro e radialista que estava sendo perseguido, denunciou na polícia essa perseguição, não teve proteção suficiente, foi assassinado, infelizmente. Nós temos o caso da Basília Rodrigues, que é uma jornalista, que foi perguntar ao senhor Vladimir Costa se era verdade que ele havia tatuado o nome Temer no ombro dele, e ele, na frente de todo mundo, né, de forma bem displicente, falou, não, para os outros eu mostro o meu ombro, para você eu quero mostrar o corpo todo. Então vocês imaginam o que as jornalistas, as repórteres, principalmente as mulheres que vão fazer investigação, sofrem por aí, né? Uma atitude de uma pessoa pública, né, que colocou a jornalista num patamar de exploração, porque ela não tinha nenhuma intimidade com ele para ir falar desse jeito com ela. Mas muitas pessoas, quando a jornalista é mulher, se sentem assim na liberdade de fazer esse tipo de abordagem, né? E o caso que eu quero que vocês estudem também, embora vocês não possam usar como recurso, podem apenas mencionar rapidamente na redação, seria o caso do Tim Lopes, né, que em 2002 faleceu em decorrência daquela situação que eu falei para vocês. Bom, se isso tudo é problema, tem o problema do problema. Qual que seria o problema do problema? Número 1, de cada 10 casos de violência ou assassinato contra jornalistas, apenas um foi investigado, os outros 9 não teve nem investigação, quanto menos julgamento, né? Existe um assassinato no ano de 2017 e 82 casos não letais, mas quase, né, de jornalistas. Então talvez você possa dizer assim, mas qual que é a pertinência do tema, então, se morreu apenas uma pessoa? Mas, gente, a pessoa morreu, não é porque estava numa situação de risco real, vamos supor, é uma pessoa que está na guerra, né? Morreu porque é jornalista, tá? E outros casos que quase foram a óbito também, porque a pessoa está ali investigando uma situação, isso é gravíssimo. Isso é um atentado à democracia, porque se a imprensa se calar, quem é que vai falar? Né? É claro, nós temos que ter senso crítico para entender que nem sempre a imprensa é a santa mãe da informação. Muitas vezes a imprensa está bancada realmente por determinados grupos, né? Bancada por bancadas. Então, nós temos também que ter esse senso crítico. Mas é o jornalista que vai trazer para nós as informações, é o jornalista que vai nos dizer o que está acontecendo, tá bem? Problema do problema também é aquele jornalista que cobra para não informar. Então, nós temos alguns depoimentos aí de gente que fala isso mesmo. Não, tal jornalista, para não me denunciar em tal esquema, me levou tantos R$1.000. Então, se nós temos o problema da violência, nós ainda temos o problema do problema. Eu quero avisar os senhores que nós temos uma situação que é a seguinte: no dia 2/11, é o dia do fim da impunidade aos crimes contra jornalistas, vocês podem mencionar isso como recurso argumentativo. E na proposta interventiva, não vão me falar sobre o Ministério das Comunicações, porque o Ministério da Comunicação não tem nada a ver com isso. O Ministério da Comunicação é aquele culpado por não ter, de repente, sinal de internet numa determinada cidade. Esse sim é o papel dele, tá bem? Intermediar as relações de consumo entre
as empresas de comunicação, de telefonia e o consumidor. Ok? Então, esse tema não tem nada a ver com falar do Ministério da Comunicação. Vocês podem falar do Conselho de Comunicação Social, do Senado. Esse aí, sim, vai ter responsabilidade. Deixa eu falar para vocês aqui. Vocês podem mencionar a Lei 8.389 em seu artigo 2º. Vocês podem ler lá, que vai estar falando dessa comissão do Conselho de Comunicação Social, que tem responsabilidade de investigar crimes contra pessoas que estejam envolvidas com comunicação e seus meios, ou seja, meios comunicativos, televisão, rádio, internet, jornal, até outdoor, tá? Vocês podem falar da ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Televisão e Rádio, que também tem uma responsabilidade social, é uma associação, então ela não tem responsabilidade estatal, mas tem responsabilidade social. Vocês podem falar da NJ, que é a Associação Nacional de Jornalistas. Essas associações aí vão auxiliar vocês na defesa de tese, tá? Vocês podem falar da Federação Nacional de Jornalistas, FENAGE, que também luta contra essa violência, tá bem? Então, vocês podem falar da ampliação do trabalho delas, maior patrocínio para elas, de apoio estatal para elas, para que realmente os jornalistas não passem por essas situações, tá bem? Não é nossa missão, e isso é desrespeito aos direitos humanos, tá bem? Pregar violência, tem jornalista que tem que apanhar mesmo, zero para você, zero, tá bom? Jornalista não tem que apanhar, ninguém tem que apanhar, temos que dialogar, temos que negociar, temos que conversar, tá bem? Espero que vocês gostem do tema e bola pra frente, rumo aos 900 mais no Enem.